Ao longo da história, muitas sociedades foram lideradas por um rei ou governante. E quando esse rei morre, passa seu poder e herança a seu filho primogênito. Isso é chamado de direito do primogênito ou de primogenitura. E essa prática não era apenas para reis, mas também para famílias. Sim, os pais passavam sua autoridade ao primogênito como o herdeiro legítimo da propriedade familiar. Mas e se o primogênito não fosse o mais qualificado? E se ele não fosse a pessoa certa? Sim, a história mostra que primogênitos frequentemente abusam de seu direito para obter ganho pessoal, gerando conflito e violência. A Bíblia foi formada numa cultura onde o direito do primogênito era normal e presumido. Mas, curiosamente, na história bíblica, Deus frequentemente contraria essa norma cultural. É sério? Sim, Deus muitas vezes escolhe o irmão mais novo, o que chegou depois, e lhe dá o direito da primogenitura. Por exemplo, na história dos 2 primeiros irmãos, Deus eleva o irmão mais novo, Abel, em vez do primogênito, Caim. Ah, sim. Mais tarde, Deus diz que a bênção e a herança iriam para Isaac, o segundo filho de Abraão, em vez de Ismael, o primeiro. E quando Isaac tem 2 filhos, Deus promete que o mais novo, Jacó, terá autoridade sobre seu irmão mais velho, Esaú, e herdaria a bênção de Deus. Tem um padrão claro. E isso continua. Mais tarde, quando Israel deseja ter um rei, ele escolhe um líder alto e poderoso chamado Saul, que depois tem um primeiro filho chamado Jonatas. Mas Deus escolhe o rei seguinte de uma família sem status, um menino chamado Davi, o mais novo entre 8 irmãos. Então, para o Deus da Bíblia, o direito de primogenitura não necessariamente pertence aos primeiros ou mais importantes. Certo, Deus sempre desafia e inverte os sistemas de poder e valor criados pelo ser humano que tendem ao abuso. Mas isso não encerra todo o conflito na Bíblia. Muitas vezes o irmão mais velho fica furioso em ser superado. É verdade, e o mais novo que recebe o direito também acaba frequentemente abusando de seu poder. De fato, quase todas as guerras e conflitos na Bíblia são descritos como rivalidades de irmãos. Você quer dizer violência entre irmãos de verdade, como o Caim matando Abel? Sim, mas também as tribos e nações que descendem desses primeiros irmãos rivais. Se você acompanhar todas as genealogias na história bíblica, verá que todos são parentes. É uma grande disputa familiar. Então, com o mais velho ou o mais novo no poder, a família humana está sempre presa numa rivalidade entre irmãos disputando o primeiro lugar. Então precisamos olhar para a história de Jesus. Seus primeiros seguidores o chamavam o primogênito de toda a criação. O primogênito da criação. O que isso significa? É uma declaração que descreve seu status. No Novo Testamento, Jesus é retratado como o Deus que se torna humano, o eterno Filho de Deus que criou tudo e tem toda a autoridade. Então, se tem alguém que merece o direito de primogenitura, é Jesus. Isso, Jesus afirmou que o poder de Deus como rei estava chegando de uma nova maneira por meio dele. Mas se tratava de uma redefinição do poder. Sim, Jesus disse que se você quiser ser o primeiro, precisa se tornar o último. E que as pessoas com verdadeira autoridade são aqueles que servem. Essa redefinição de poder é descrita em um poema cristão primitivo sobre Jesus. Embora sendo Deus, ele não usou o fato de ser igual a Deus para benefício próprio, mas esvaziou-se a si mesmo de status e poder e se tornou um servo. Jesus andou com os pobres e os serviu. E ao invés de lutar contra seus inimigos, ele também os serviu. Jesus mostrou que o verdadeiro poder é demonstrado por meio do amor altruísta. Mas Jesus confrontou aqueles que estavam no poder. Sim, ele confrontou os líderes de Israel por usarem seu poder para se beneficiarem às custas de muitos. E foi isso que o fez ser morto. Como filhos primogênitos, furiosos, os líderes usaram seu poder para executar Jesus. Mas ninguém pode realmente matar o primogênito da criação. Ele é o autor da própria vida. Então Jesus ressuscitou dos mortos e foi elevado como governante do céu e da terra. E isso lhe valeu um novo título, o primogênito entre os mortos. E Jesus disse aos seus seguidores que estava compartilhando sua autoridade, seu direito de primogenitura e sua bênção com todos, como irmãs e irmãos. Para que eles criassem comunidades que fossem um novo tipo de família, a partir da redefinição de poder feita por Jesus. São famílias que deixam rivalidades de lado e convidam a todos a compartilhar a responsabilidade de serem filhos e filhas em uma nova família real. E quando o povo de Jesus descobre que o verdadeiro poder é o amor, é aí que eles realmente se tornam a família do primogênito.